Olá! Vamos agora continuar com a nossa conceituação gráfica sobre limites. Eu trouxe aqui para vocês uma função toda despedaçada. Essa função g de x, ela começa aqui, se teletransporta para cá, continua até aqui, pula para cá, vem para cá, sobe, desce e volta para cá novamente. O que foi que eu disse para vocês? Se vocês tiverem na cabecinha de vocês uma comparação concreta do gráfico de uma função com uma rampa, vocês vão conseguir entender claramente, perfeitamente, o que é que está se passando aqui. Eu pedi para que vocês interpretassem o gráfico como se fosse uma rampa, para que interpretassem o eixo X como se fosse uma régua na horizontal e o eixo Y como se fosse uma régua na vertical. Se você conseguir continuar com essa interpretação, você vai conseguir visualizar de forma inequívoca, de forma extremamente simples, o resultado dos limites pedidos. Então, vamos aqui. Agora, imagine comigo que você é uma formiguinha de tamanho puntiforme, tamanho desprezível, e vai subir esta rampa aqui. Agora eu vou e lhe pergunto, qual é o limite que você vai atingir em termos de ordenada quando você se aproximar do zero pela esquerda do zero? Você não vai conseguir chegar no zero. Você vai se aproximar cada vez mais da abscissa zero. Lembre-se que toda vez que você olhar para a nossa régua da horizontal, você enxergará uma abscissa, que nesse caso aqui vai ser negativa. E quando você vai subir nessa rampa, você vai se aproximando cada vez mais da abscissa zero pela esquerda do zero. Então, esse 2,5 pode ser interpretado justamente como o quê? Ora, como o limite à esquerda do zero. Então, o limite de g de x, quando você se aproximar de zero pela esquerda, vai ser quanto? 2,5. E o limite de g de x quando você se aproximar do zero, só que pela direita do zero, vai dar 4,5. Limite de g de x quando nós nos aproximarmos do zero pela direita do zero, vai ser justamente essa ordenada. É como se eu tivesse um teto aqui que não me permitisse subir até essa ordenada 4,5. Então, 4,5 vai ser justamente o limite que eu consigo atingir quando eu me aproximo do zero pela direita do zero. Agora eu vou e lhe pergunto, quanto é que vale o limite de g de x quando nós nos aproximarmos do 2 pela esquerda do 2? Então vamos aqui, ó. Pela esquerda do 2, eu estou aqui nessa rampa, ó. Eu estou nessa rampa aqui, à esquerda do 2. Quando eu me aproximo do 2, eu me aproximo da ordenada 4. E a ordenada 4 vai ser justamente o meu limite. Então, o limite de g de x, quando eu me aproximar de 2 pela esquerda, vai ser justamente 4. Limite de g de x, quando o x tender a 2 pela esquerda do 2, vai ser justamente a ordenada 4. E agora, se nós nos aproximarmos da abscissa 2, só que pela direita do 2, ora, nós estaremos aqui nessa rampa, descendo, nos aproximando cada vez mais da abscissa 2, e coincidentemente, nós também estaremos nos aproximando da ordenada 2. Então, o limite de g de x, quando x tender a 2 pela direita, 2 elevado a mais, vai ser justamente 2 também, tá certo? Agora você pega e me pergunta, e essa bolinha fechada aqui? O que ela representa? Essa bolinha fechada representa justamente o g de 2. Perceba que esse gráfico aqui corresponde justamente às imagens desta função. O que eu quero dizer com isso? Para cada abscissa x que eu colocar aqui dentro, vai gerar uma ordenada y. Então, quando eu colocar aqui o 2, o g de 2 vai gerar um valor de y. Qual é esse valor de y? O valor 1, tá certo? Então, quando eu analiso o g de 2, ou seja, qual é a ordenada do gráfico dessa função quando essa função tiver abscissa 2. Ora, quando ela tiver abscissa 2, o gráfico vai ter ordenada 1. Então, esse daqui é justamente o valor g de 2. Certo? Professor, agora eu confundi um pouco. Preste atenção. Se nós viermos pela esquerda do 2, nós seremos limitados pela ordenada 4. Se nós viermos pela direita do 2, nós seremos limitados pela ordenada 2. Porém, o g de 2 vale justamente a ordenada 1.
certo? Então, aprenda a diferenciar o que é função do que é limite. Se você tiver essa noção clara na sua cabeça, pronto. Toda a abstração de limites acaba de se encerrar logo nas nossas primeiras aulas, tá certo? Então, vou continuar aqui, fazer mais 3 exemplos. Preste atenção como é fácil. Quando nós estivermos nos aproximando da abscissa 5, nós estaremos nos aproximando agora de qual ordenada, meu povo? Qual ordenada? 3. Eita! Até o cameraman já está aprendendo, pessoal, a matéria. E olha que ele me disse que não estuda matemática há bem uns 10 anos, viu? Então, vamos aqui. Você está subindo essa rampa pela esquerda do 5. Você está se aproximando de qual ordenada? 3. Da ordenada 3. E se nós viermos pela direita do 5? Coincidentemente, neste caso, também vai ser qual ordenada? 3. Olha aí, como está tudo ficando muito fácil. Tão fácil que talvez vocês não estejam nem acreditando, né? Professor Limites é só isso. Basicamente isso, tá certo? Se você tiver essa compreensão aqui, toda a abstração já está encerrada. Fora essa compreensão gráfica, nós também vamos aprender a fazer algumas manipulações algébricas para também conseguirmos calcular limites sem precisar olhar para gráficos. Porque nem sempre nós teremos um gráfico. Quando o gráfico tiver dado, obviamente que a resposta vai ser sempre trivial, vai ser sempre imediata. E só para concluir, se, por um lado, o limite à esquerda do 5 vale 3 e o limite à direita de 5 também coincide com o valor 3, quanto é que vale o g de 5? Quanto é que vale o g de 5? Consegue responder, cameraman? 2. Tá vendo aí? O g de 5 vale 2. Então esse é o tipo de conteúdo que é extremamente simples e intuitivo, certo? Qualquer criança tem condições de discernir a diferença de uma função para um limite. Função é justamente o valor da ordenada que assume aquele gráfico daquela função. Os valores que essa função vai assumir vão depender da lei de formação da função e vão depender da abscissa. Toda vez que eu colocar uma abscissa dentro da lei de formação, essa lei de formação vai me dar uma ordenada que vai ser justamente o valor do g de x. Por outro lado, o conceito de limites, ele não quer saber o que acontece com a função naquele ponto. Por exemplo, limite de g de x quando x tender a 2 pela esquerda. Ele não quer saber o que acontece com essa função quando x for 2. Quando x é 2, o g de 2 vale 1. Porém, o limite não quer saber quanto é que vale o g de 2. Ele quer saber, vindo pela esquerda do 2, qual é a ordenada limite que eu atingiria? 4. Vindo pela direita do 2, qual é a ordenada limite que eu atingiria? 2. Então, mais uma vez, se você mantiver essa compreensão metafórica de comparar o gráfico de uma função simplesmente com uma rampa, todos os seus problemas estarão terminados. Você vai interpretar o plano cartesiano como 2 réguas numeradas, uma na horizontal, outra na vertical. Vai interpretar a rampa como sendo a representação gráfica dessa função e já vai ter a compreensão exata de quanto é que vale os limites de qualquer abscissa fornecida. Fácil demais, né, meu povo? Então, muita confiança, muita tranquilidade, porque o show só está começando e vocês vão ficar cada vez mais felizes de conseguir, por fim, aprender essa matéria tão almejada pelo pessoal das exatas. Tá certo? Então, até a próxima.